Então, vamos lá, dando continuidade. Hoje a gente vai falar de um assunto que ele não cai, ele despenca, ele chove em prova de professor. Né? Vai ser a didática, métodos, técnicas, recursos, material didático em si, né? E como é que isso vem aí, que caminho que eles vão tomar para abordar o tema da didática. A princípio, para começar, vou falar para vocês que o principal autor deles nesse ponto do edital é o Libânio. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo 2 links, tá? De 2 textos que resumidamente falam do assunto. É muito importante se vocês puderem ler, porque eu não vou ter como ler, porque para eu sentar aqui e ler o texto para vocês não precisam que eu venha para cá. Isso vocês podem fazer. Vou comentar os pontos principais para vocês fixem e passar para questões. Né? O que vocês quiserem ampliar, aí vocês vão ver o texto na descrição para poder ler, tá bom? É um assunto recorrente, banca progressista adora falar, né? E a gente vai ver como é que elas trazem isso para dentro das questões, como é que esse tema didática ele vem. A primeira coisa que você tem que entender é que a didática ela é a questão, é o ramo, a área da pedagogia que determina em o que é, né, a pedagogia, o que é o processo de ensino-aprendizagem, como os desdobramentos desse processo, as coisas que tem nesse processo, que tem que ter. Então, a didática ela é o ramo que vai falar, que vai tratar, que vai trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, o que a gente chama de processo pedagógico, tá? Quando eu falo que de um processo pedagógico, eu estou falando basicamente de alguém que ensina alguma coisa para alguém que aprende. Então, para eu dizer que eu tenho um processo didático, eu tenho que ter esses 3 elementos. Alguém que ensina, alguém que ensina, a coisa que se ensina e a pessoa para quem se ensina. Isso para eu ter um processo pedagógico. E a didática ela vai se ocupar exatamente desse ponto, desse caminho, de quem ensina, do que ensina, de para quem se ensina. Então, aqui dentro desse quem ensina, para quem ensina, você vai ter o como se ensina. Então, aí você vai ter os métodos, né? As técnicas, os recursos. Se você vai ter um processo pedagógico que alguém ensina, quem é esse? É o professor, né? É aquele mediador, aquela pessoa que está lá para auxiliar o educando nessa trajetória, caminho do seu próprio conhecimento. O conhecimento hoje é defendido pela maioria dos teóricos, pela maioria dos pensadores, é quase um consenso que ele é adquirido por assimilação. Então, aquela pessoa ela vai ser exposta a um objeto, ela vai entrar em conflito com aquele objeto, porque ele traz para ela informações que ela não tem, e quando ela compreender, ela assimila aquele objeto de conhecimento, então ela conheceu, ela aprendeu. E a didática é o ramo da pedagogia que vai tratar do processo pedagógico em todos os seus desdobramentos, tá? Como você faz para ensinar, qual é a melhor forma, qual é o método, hoje a gente fala de ideia, né, de pensamento, de filosofia educacional, vamos dizer assim, de fundamento filosófico da educação. O que vem a ser isso? Qual é a ideia, agora eu vou ter que usar o termo, né? Qual é a ideologia, qual é o pensamento que norteia esse processo pedagógico? Que hoje você não tem um processo pedagógico restrito a métodos, restrito a processos, restrito a instrumentos, restrito a materiais. Você tem um processo pedagógico que ele é fundamentado pesadamente em pensamentos, em ideias, em ideologias.
tá? Então, quando for falar de didática nesse pensamento, nessa prova, com essa banca, você vai ter que entender que não se trata apenas do que se está fazendo, de como se está fazendo, de que materiais está se utilizando para fazer, mas do que se está pretendendo, lembra da intencionalidade por trás, né? O principal autor é o Libânio. Eu vou ler aqui com vocês rapidamente esses dois trechos que eu separei de um dos textos que eu vou deixar na descrição, porque eu achei muito interessante, embora esteja bem resumido, mas as ideias principais elas estão ali abordadas, então é muito importante que vocês leiam depois, tá? Vamos lá. A didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Então, a didática ela é um ramo da pedagogia, né? A pedagogia ela tem vários ramos, várias disciplinas, e a didática ela é uma delas. E por que ela aqui é chamada de principal? Porque ela se situa no conjunto de conhecimentos pedagógicos, investiga os fundamentos, ou seja, o que eu falei, o pensamento, né, em que se baseia esse professor quando ele ensina. Qual é o pensamento que ele tem acerca da educação, acerca da sociedade, acerca daquele aluno, porque é isso que vai orientar todo o processo pedagógico, né, e a didática cabe compreender que fundamentos são esses que esse professor está utilizando. As condições e os modos de relação da instrução, do ensino, ou seja, agora a gente está falando da prática pedagógica. Quando a gente falou assim, investiga os fundamentos, a gente está falando da ideia, da intencionalidade. E quando a gente fala das condições e modos de realização, aí aqui a gente está falando de métodos, técnicas, recursos e material didático, tá bom? Portanto, é considerada a ciência de ensinar. Qual é a ciência de ensinar? É a didática, né? A ciência que se ocupa do ensino, do processo de ensino, que, como eu já falei, para que ele seja completo, tem que ter 3 elementos básicos: quem ensina, o que se ensina, para quem se ensina. E a didática ela vai trabalhar nesse contexto. Nesse contexto, o professor tem como papel principal garantir uma relação didática entre ensino e aprendizagem através da arte de ensinar, pois ambos fazem parte do mesmo processo. E ele está dizendo que o ensino e a aprendizagem é como se eles fossem dois lados da mesma moeda, né? Não são dissociados, mas eles são interligados, entrelaçados, e o professor ele tem esse papel, essa responsabilidade, né, essa função de garantir que esse caminho entre o ensino e a aprendizagem, né, ocorram da melhor forma e sejam eficientes. Hoje você vai ter um processo de ensino-aprendizagem que não foca apenas mais, né, na questão intelectual, mas também na questão emocional, afetiva, moral, né? Preparar essa pessoa como um cidadão pleno, muito além de se preparar uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha habilidades, mas que ela tenha formação integral. Então, hoje a didática, né, ela se ocupa de fazer, vamos dizer assim, os profissionais de educação entenderem que o processo de ensino-aprendizagem ele tem que abraçar a integralidade do indivíduo, né? Contemplar as demandas da nossa sociedade atual, que a gente já falou lá no vídeo de educação atual, né? Então, a didática hoje ela se ocupa disso tudo, e não apenas dos métodos em si. Então, ela se ocupa de fundamento, ou seja, de pensamento, de ideia, de ideologia e de ação, de prática pedagógica. Dessas duas coisas a gente vai ter aí campos onde a didática ela atua, tá? Segundo Libânio, gente, ele é o principal autor desse assunto, tá? Ele é o principal autor dessa banca nesse assunto, da didática e da pedagogia, de tendência pedagógica também. Então, é o Libânio.
Segundo Libânio, o professor tem o dever de planejar, dirigir, controlar esse processo de ensino, bem como estimular as atividades, competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Aqui eu trouxe esse trecho só desse texto, porque esse aqui ele resume praticamente tudo que você precisa saber, e daqui dá para ampliar, né, o entendimento sobre a questão da didática. Você vai ter, já falei, né, no processo, você vai ter quem ensina. Quem é que ensina? É o professor. O que esse professor faz? Ele planeja, ele dirige, ele controla, ele faz seu planejamento, né, de aula, ele faz o seu plano de curso, ou segue, né, o plano de curso, ele que faz tudo isso. Ele é o mediador hoje, né? E ele cria, oportuniza, organiza, né, os meios, seleciona os materiais, seleciona os livros ou as atividades que vão proporcionar o processo de ensino-aprendizagem. Então, aí você tem a figura do professor como um organizador, tá? Que tem uma intencionalidade, que vai conduzir esse processo de ensino-aprendizagem de acordo com as coisas que ele acredita. Então, essa banca, nesse tempo, vai sempre bater no ponto que esse professor ele tem que ser crítico, reflexivo, conduzir o processo de forma que o aluno seja o sujeito da aprendizagem, favorecer o desenvolvimento do aluno em todas as suas áreas. Isso tudo é o professor na didática, tá? Então, vamos dizer assim, esse ator, né, essa pessoa dentro da didática, o professor é esse que planeja, que dirige, que controla, né, estimula, organiza, prepara. Então, e ele vai fazer isso de acordo com o seu pensamento, com a sua ideologia, com o seu fundamento, tá? Então, isso daí, o professor. Agora vamos lá, a gente tem estimular as atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Então, você vai ter aqui qual o entendimento? O entendimento de que o professor faz isso tudo, mas ele não está transmitindo conhecimento para esse aluno, ele está estimulando que esse aluno construa o seu próprio conhecimento. Esse aluno é que é o sujeito da sua própria aprendizagem. O professor ele é a figura que vai auxiliar o aluno a desenvolver, a construir a sua própria aprendizagem, a aprender e também aprender a aprender, né? Hoje você vai ter o professor nessa situação de mediador e o aluno de sujeito. Então, se te perguntarem hoje na didática, qual o entendimento da didática hoje, da figura do professor, ele é um mediador. Ele tem que planejar? Sim. Ele dirige? Sim. Ele controla? Sim. Ele organiza? Sim. Mas ele não transmite, ele não impõe conhecimento dele. E o aluno é o sujeito. É sempre aquele que vai construir a sua própria aprendizagem, que vai construir o seu próprio conhecimento com a mediação, aproveitando ali os recursos, os materiais, as oportunidades oferecidos, né, pelo ambiente escolar e pelo professor, mas ele é o sujeito da sua aprendizagem. Então, o processo de ensino-aprendizagem hoje, ele é visto como um processo onde o aluno constrói o seu próprio conhecimento e o professor media. Então, o entendimento da didática hoje da figura do professor é de mediador e da figura do aluno de sujeito. E vamos lá. Para Libânio, a didática trata dos objetivos, ou seja, da intenção, né? O que você quer, o que é o objetivo? O objetivo é o que você quer alcançar. Quando você prepara uma aula, quando você prepara uma atividade, uma aula que põe lá no teu planejamento, ali existe objetivos, né? Então esses objetivos,
Eles podem ser gerais, eles podem ser específicos, mas nunca você vai para uma sala de aula sem nenhum objetivo. Sempre tem um objetivo, né? A partir do objetivo, ou seja, do que você quer ensinar, como eu falei que a didática, ela, né, o processo de ensino-aprendizagem é quem ensina, que é o professor, é o mediador. O que se ensina, e aqui é o objetivo, porque tudo que se ensina, né, tudo que se traz como conteúdo, como objetivo para dentro do processo de ensino-aprendizagem, é por uma razão, é para aquele aluno desenvolver uma competência, desenvolver uma habilidade, adquirir e assimilar um conhecimento. Não é pela informação em si, mas pelo aquilo que aquele aluno vai poder fazer com ela. Então, você aí tem os objetivos, né, a serem alcançados. Por exemplo, se você vai levar um conteúdo, o alfabeto, as letras do alfabeto, as vogais, as consoantes, etc. Qual é o objetivo? Que aquele aluno compreenda, né, que o nosso sistema de escrita é composto, né, de uma representação onde as letras representam os sons e, partindo dessa compreensão, ele construa o seu conhecimento, seu entendimento de como funciona o nosso sistema e aí ele vai aprender a ler e escrever. Então, a gente tem dentro dos objetivos, né, didáticos gerais e os específicos, mas os objetivos são isso, é a razão pela qual você está levando aquele conteúdo para aquele aluno, tá bom? Para o motivo que está te motivando, qual é a sua intenção como professor quando você leva um conteúdo para a sua aula. As condições e os meios de realização do processo. Aqui na condições e meios nós vamos ter os métodos, as técnicas e os recursos, tá? Porque o professor, ele vai ensinar alguma coisa com um objetivo. E os métodos, as técnicas, os recursos, é como ele vai fazer para ensinar. O que ele vai lançar a mão para facilitar essa aprendizagem, para promover essa aprendizagem, para estimular essa aprendizagem, para ativar esse aluno, fazer com que esse aluno se interesse, né, e com que ele desenvolva com mais eficiência, com mais qualidade. Hoje, quando a gente fala de recurso didático, a gente vai falar de aprendizagem significativa, né? Aqueles recursos, aqueles materiais que vão ser sempre voltados para fazer com que aquele conhecimento a que aquele aluno está sendo exposto, a que aquele aluno está sendo incentivado, tenha uma significação para ele. Então, assim, para a sua vida, né? Uma aplicação prática. Então, hoje, quando se fala em recursos e materiais didáticos, você vai ouvir muito e ler o termo aprendizagem significativa. Então, não é o objetivo por si só, não é o conteúdo a troco de nada, mas que tenha uma significação. E para poder trazer essa significação para a prática, então você vai lançar mão dos recursos e materiais didáticos. Então, e os métodos, né? Então, essas são a condição e os meios de realização, ou seja, a prática em si. O professor pensou, o professor se organizou e ele vai levar agora, vai lançar mão de instrumentos, vai pensar no que ele pode utilizar, no que ele tem à sua disposição, em como ele pode fazer para favorecer uma aprendizagem significativa para esse aluno, tá? Então é isso. Ligando os meios pedagógicos didáticos a objetivos sociopolíticos, eles nunca vão, gente, deixar a questão sociopolítica, a questão ideológica de lado. A gente está falando de uma banca progressista, então, para eles é isso, tá? O processo didático, o processo de ensino-aprendizagem, ele tem toda uma razão de ser que se chama política ideológica. É isso, não é outra coisa. Então, o professor vai se organizar, o professor vai ter um objetivo, o professor vai pensar, o professor vai lançar mão de recursos e vai ligar esses,
né, os meios pedagógicos, ou seja, os seus recursos, aos objetivos sociopolíticos, ou seja, ele vai contextualizar de acordo com a realidade daquele aluno os materiais que ele vai levar, né? Por exemplo, se ele vai querer trabalhar com uma música e ele trabalha numa comunidade, por exemplo, então ele vai pegar que música? Então ele vai pegar um funk, ele vai pegar uma música da realidade, uma música que trate das realidades sociais e políticas que aqueles educandos vivem, que os despertem para que eles vivem, que os façam refletir, que os façam se tornar indivíduos críticos, reflexivos, pensantes, né? Que eles não sejam, que ele não vai impor, né, aos seus alunos a sua forma de pensar, a sua cosmovisão, os seus valores, as coisas que ele gosta, mas ele sempre vai ligar a sua prática aos objetivos sociais e políticos, ou seja, ele sempre vai ter isso para a pedagogia progressista. Esse é o professor, esse cara sou eu, né? O professor é essa pessoa, que ele sempre vai ligar os meios pedagógicos, didáticos aos objetivos sociopolíticos. Não, isso não vai se dissociar, nunca, sempre vai estar interligado, tá? Não há técnica pedagógica sem uma concepção de um homem de sociedade. Isso aqui que eu já falei para vocês, né? É a tal da intencionalidade, é o fundamento, tá? Até mesmo na LDB você vai ter lá, né, artigos que falam dessa questão de que a prática pedagógica, o processo de ensino, ele está fundamentado em uma cosmovisão. E, de acordo com a cosmovisão em que ele está fundamentado, é que ele vai se erguer, é que ele vai ser construído. Então, hoje nós estamos vivendo uma caminhada aí, né? Vamos dizer assim, não é mais nem uma caminhada, é uma corrida na direção do pensamento progressista, da cosmovisão progressista. Então, automaticamente você vai ter uma educação totalmente voltada para progressista. Como a gente está vivendo um momento político onde não temos um presidente da República que é progressista, né? E onde se tem uma intenção, né, de cada vez mais se questionar sobre o conservadorismo, sobre o tradicionalismo, sobre tudo isso, isso é feito dentro da educação, gente. Isso é feito na tua banca, lá na prova do teu concurso, tá? Isso vai ser feito pela academia, pelos professores e pelas bancas. Então, eu acredito que essa prova de vocês vai vir pesada nessa questão da ideologia, do sociopolítico, de combater, porque se a gente já tinha isso em provas dessa banca antes desse cenário que nós estamos vivendo hoje, então faça ideia hoje né, com essa ideia de que se precisa mudar esse governo e se voltar para um governo progressista como estava até esse presidente nosso ser eleito. Então, eu não estou falando que defendendo uma posição nem outra. Eu estou te dizendo que você tem que esperar dessa prova. Vai vir uma prova para selecionar, de uma certa forma, é uma triagem, professores progressistas. Eles querem que você pense, que você seja um progressista. E eles são contra esse governo atual que é conservador. E eles vão aproveitar todas as oportunidades, inclusive as provas de concurso, para disseminar esse pensamento. E cada vez mais, porque no momento que você precisa fazer uma prova dessa, você precisa estudar essas coisas. Então, isso vai, de uma certa forma, entrando na tua mente, ampliando o teu pensamento. Se você vai concordar, se você não vai concordar, mas você está sendo exposto. Entenderam? Então, assim, eu estou falando sempre, tocando nessa tecla, porque desde o início eu falei que o objetivo do canal era esse, né? De trazer o entendimento sobre esse aspecto das provas de concurso atuais da educação, não apenas da CEPERJ, mas da imensa maioria das bancas. Se você pegar um banco de questões de muitas bancas, você vai ter provas muito parecidas. Elas às vezes alteram a forma da apresentação da questão, mas a essência e o conteúdo são os mesmos. E o que é pedido de você é o mesmo. Então,
sempre vai estar nessa questão. Não há técnica pedagógica sem uma concepção de homem e sociedade. Ponto. O que é uma concepção de homem e sociedade? É uma ideologia, é uma cosmovisão. Então, seja qual for a técnica que o professor escolhe para trabalhar, ela está fundamentada numa cosmovisão. Seja qual for a técnica, seja qual for a pedagogia que um sistema de ensino adota, está fundamentado em uma cosmovisão, em uma ideologia. É isso que o Libânio está dizendo aqui. Tá? Então, que não existe processo de ensino-aprendizagem, processo pedagógico isento de ideologia. Não vai ser. Ele sempre vai ter uma ideologia muito bem marcada. Tá? E sem uma competência técnica para realizá-la educacionalmente. Então, ele está dizendo que essa ideologia, que esse pensamento, que essa cosmovisão, para ser instaurado, para ser estabelecido, para se tornar uma coisa prática, vai ser feito por técnicas e por métodos, tá bom? Então, ele diz no final, portanto, o ensino deve ser planejado e ter propósitos claros sobre as suas finalidades, ou seja, sobre a sua intencionalidade, preparando os alunos para viver em sociedade. Aí ele está falando claramente que o professor ele deve ter na sua mente todo o tempo que cada coisa, que cada ação, que cada método, que cada atividade, que cada conteúdo abordado, tudo isso deve ser direcionado para preparar os alunos para viverem em sociedade. E o que seria preparar os alunos para viverem em sociedade para essa banca, para os progressistas? Preparar o aluno para ser crítico, reflexivo, autônomo, politicamente ativo, tá bom? Capaz de lidar com as suas emoções, capaz de lidar com as pessoas, tá? Que ele tenha condições de ter um trabalho, de exercer a sua cidadania, participar politicamente, colaborar com o mundo, com a transformação. Essa palavra nunca vai sair do vocabulário. Transformação. Então, não é apenas um aluno para viver, mas para transformar, tá bom? E agora a gente vai falar aqui dos recursos didáticos, da definição, né? Porque pode vir uma questão e eu preciso estar tranquila com vocês com relação a ter falado isso. De acordo com Souza, o recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos. Os recursos didáticos compreendem uma diversidade de instrumentos e métodos pedagógicos, que são utilizados como suporte experimental no desenvolvimento das suas aulas e na organização do processo de ensino-aprendizagem. Ele serve como objeto de motivação do interesse para aprender dos educandos. De acordo com esses nomes aqui, os recursos didáticos são de fundamental importância no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno, uma vez que se desenvolve a capacidade de observação, aproxima o educando da realidade, permite maior facilidade de fixação de conteúdo, consequentemente aprendizagem de forma mais efetiva, onde o educando poderá empregar esse conhecimento em qualquer situação do dia a dia. Isso daqui, gente, é a aprendizagem significativa, tá? Quando você ensina uma coisa para um aluno, então você se vale de um recurso lá, de um instrumento didático, que vai auxiliar esse aluno a utilizar esse conhecimento em qualquer situação do dia a dia. Por exemplo, quando você vai ensinar a soma, né? Vamos somar, fazer as adições. Vamos fazer adição, tá? Ele vai aprender a fazer adição e aí, onde é que ele vai usar a adição? Então, você vai pegar lá um recurso didático. Qual é o recurso? Você vai pegar uma situação problema, onde ele vai ser ali exposto em como ele utilizaria essa adição numa situação real, né? Vamos dizer que o pedreiro vai precisar de colocar lá o piso, e aí, né, de quantos pisos vai precisar, de quantos metros, então aí é um exemplo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de recursos, de material didático, já vem à nossa mente materiais, né, em si, coisas que se pode pegar, só que quando você está dentro de uma sala de aula, tudo pode virar
recurso didático e material didático, desde uma tampinha de garrafa até o livro didático, até um data show, né? O quadro, o piloto, os cadernos, tudo dentro da tua sala de aula. Quando você lança a mão de qualquer coisa, né, para dar suporte àquele momento de ensino-aprendizagem, para possibilitar que aquele aluno amplie o conhecimento dele acerca daquele assunto, imediatamente aquilo dali deixou de ser um objeto qualquer e passou a ser um recurso didático, tá? Eles são de fundamental importância, né? Ajudam muito nas aulas. O recurso didático, como eu já falei, pode ser o livro, pode ser uma atividade, pode ser um material concreto, né? A gente tem aí na matemática muitas coisas, a gente tem os materiais dourados, a gente tem é um negocinho bonitinho de fazer conta que eu esqueci o nome, parece uma tirinha, que serve, e tem o Tangram. Na língua portuguesa você vai ter os alfabetos móveis, né? E por aí vai. Então, utilizou dentro da sala para explorar mais o conteúdo, para levar o aluno a ampliar o seu entendimento, é recurso, material didático. Importante? É importante. Ajuda? Totalmente, né? E aí a gente vai entrar num termo muito utilizado, que é o da aprendizagem significativa, quando você vai se valer de um recurso, de um material, para que essa aprendizagem se torne mais efetiva e onde o educando pode empregar esse conhecimento no seu dia a dia. Isso daqui é, vamos dizer assim, uma síntese do que significa aprendizagem significativa, tá? De como o recurso e o material didático ele pode ser importante para auxiliar que essa aprendizagem, né, seja significativa para o aluno, tá bom? Então essa foi a parte teórica. Eu vou deixar esse link desses 2 textos que eu utilizei na íntegra. Se você tiver tempo, se você tiver interesse, é muito importante que você leia, mas eu prefiro passar para as questões. Vou fazer as questões no vídeo separado, que senão vai ficar muito grande, tá? Então, espero que você aproveite e curta aí, compartilha, que tenha esclarecido um pouco para você como que pode vir aí essa questão da didática aí dentro da sua prova, tá bom?